Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, graças ao Senhor por mais uma oportunidade de estarmos falando da palavra de Deus. Seu amigo de sempre aqui, Wilson Pereira. Neste momento queremos falar uma palavra maravilhosa dentro aqui do livro de Lucas. A palavra do Senhor é muito maravilhosa. O Senhor Jesus, ele falou ao povo várias maneiras e muitas vezes o Senhor falou por parábolas, mas aos discípulos ele falava de uma maneira clara. No capítulo 14 do livro de Lucas, aqui fala uma parábola de uma grande ceia. O que o Senhor tem preparado para mim e para você. Ó Senhor Jesus. Esse banquete aqui realmente é um banquete para os filhos de Israel. Aqui conta uma história. O Senhor estava na mesa com os discípulos e uma pessoa no meio, que estava sentado na mesa, falou assim: ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. O ambiente ali estava tão gostoso, estava tão maravilhoso, que essa pessoa se expressou dessa maneira: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Você quer comer pão no reino de Deus? Desfrute da pessoa do nosso Senhor Jesus. Ele é aquele que é o banquete, ele é o pão que nos alimenta. A Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o Senhor Jesus reagiu àquela palavra daquele homem, respondendo o seguinte, contando para eles uma história, uma parábola. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Certo homem, esse homem representa Deus, ele deu uma grande ceia, um grande banquete e convidou muitas pessoas para aquele banquete. Mas na hora do banquete, o versículo 17 diz assim: a hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Tudo já está preparado pelo Senhor nosso Deus. O banquete está preparado. O Senhor mandou seu servo para avisar os convidados. Esses convidados aqui representam toda a nação de Israel. O Senhor tinha um grande banquete para eles. E no momento da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados. Mas aqui no versículo 18 diz assim: não obstante, todos a uma começaram a excusar-se, ou seja, dar desculpas. Em outra versão fala um por um começou a desculpar-se. O primeiro disse assim: disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado, ou que me desculpe, que me perdoe, porque eu comprei um campo e vou olhar o campo, vou ver como é que está o campo. Preciso ver o campo. Ó Senhor Jesus, tanto momento para você ver o campo, vai logo no momento da festa. Aí, tudo isso aqui são desculpas que deram para não participar daquela festa. No versículo seguinte diz assim: o outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenha por excusado, ou me desculpe, me perdoe. O versículo 19. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O Senhor queria que a casa estivesse cheia, repleta de convidados. Então os convidados começaram a dar desculpas. Um disse que casou e não podia ir para a festa porque estava em lua de mel. O outro disse que comprou 5 juntas de bois e queria experimentar aquelas juntas de bois. E o outro comprou um campo e queria ver como estava o campo. Todas essas coisas são desculpas, porque no momento poderia casar e ir para a festa, ou então no outro dia casar, fora daquela festa, fora do dia da festa, mas as pessoas não deram importância para aquela festa que o Senhor tinha preparado.
Ó Senhor Jesus, o Senhor veio salvar a todos. A Bíblia diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas as pessoas dão desculpas, às vezes ficam nos defeitos de outras pessoas, olham defeitos de líderes, olham defeitos de outras pessoas, não olham que para si, que precisa de Deus, que precisa de salvação, que precisa de vida eterna, que precisa se consertar diante de Deus, mas olha para outras coisas. Ou pessoas dão desculpas, começam a farrear, começam realmente a gastar dinheiro com bebidas, com drogas, com prostituição, com muitas coisas, e se esquece totalmente de Deus, vive uma vida totalmente pecaminosa. Então começa a dar desculpas todos os dias. Quando se chama uma pessoa para ir para a reunião da igreja, quando se chama uma pessoa para poder visitar, elas dão desculpas, elas não querem ir, não querem ler a Bíblia, não querem se chegar a Deus, está sempre dando desculpas, sempre se afastando de Deus. Mas o certo é que a festa já está preparada. Quando nós cremos no Senhor, que nos voltamos a Deus, nós desfrutamos da pessoa de Deus. As reuniões da igreja são maravilhosas, é uma grande festa, é um grande desfrute. Mas vai chegar um momento que o Senhor Jesus vai voltar e vai estabelecer o seu reino aqui na terra. Lembra que aquele homem falou? Bem-aventurado quem comer pão no reino de Deus. Quando Jesus voltar aqui estabelecer o reino dele, aquele que estiver no reino de Deus será um bem-aventurado, porque vai comer pão no reino de Deus. Hoje nós já comemos o pão quando estamos desfrutando do Senhor, mas naquele dia comeremos o pão eternamente, um pão maravilhoso, um pão que o Senhor nos dá. Então o Senhor ficou irado e mandou que as pessoas, aqueles servos, fossem para as ruas ruas e becos da cidade e trouxessem todo tipo de pessoas, os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois ele disse ao servo: Senhor, feito está como mandaste, ainda há lugar. Sempre há lugar no Senhor Jesus. O Senhor Jesus ama você. O Senhor Jesus ama a mim. O Senhor Jesus ama cada um de nós. Então sempre há lugar para nós desfrutarmos do Senhor, para nós recebermos a salvação, para nós entrarmos nessa festa. Senhor Jesus, quando você está em Cristo é uma grande festa. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa nos céus. Se há festa nos céus, imagine dentro de você como jorra essa alegria, como jorra essa grande festa. Então nós precisamos comer desse pão de Deus, esse pão maravilhoso. Ó Senhor Jesus. E o Senhor disse, aí o Senhor falou assim, obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. A igreja é a casa do Senhor. Ele quer que a sua igreja esteja cheia de pessoas. Senhor Jesus, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Daqueles 3 grupos que o Senhor convidou, nenhum deles provará a ceia do Senhor. Por isso que o povo de Israel até hoje sofre bastante. Eles sofreram bastante no decorrer de toda a história. Quase 2000 anos de sofrimentos, mas ainda continua sofrendo. E eles não provaram a ceia do Senhor. Mas o Senhor abriu uma grande porta para as nações, para os gentios. Todo aquele que crê no Senhor Jesus tem a vida eterna, se torna um filho de Deus e uma filha de Deus. Então, na igreja, nós desfrutamos deste pão maravilhoso que é o Senhor Jesus. Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida, Ele é esse banquete maravilhoso. Aqui diz que Ele obrigou que entrassem os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O que é uma pessoa pobre? Pobre é uma pessoa que necessita. Então nós precisamos ser pobres de espírito. Quando nós necessitamos de Deus, nós estamos carentes de Senhor, eu sou pobre, eu preciso de Ti. Senhor Jesus. Também a pessoa aleijada, isso quer dizer que nós não andamos com nossos próprios pés, nossas próprias pernas, nós dependemos de Deus, nós precisamos do Senhor. Então, espiritualmente, nós precisamos ser aleijados, aquelas pessoas que dependem de Deus, que precisam de Deus. O Senhor é o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. Senhor Jesus,
como uma pessoa coxa que tem defeito, deficiência, nós precisamos do Senhor. E cegos, isso quer dizer que nós não enxergamos. O Senhor é aquele que nos dá a luz, Ele que ilumina o nosso caminho, Ele é a nossa luz, Ele é o nosso farol, nós somos guiados pelo Senhor. Se nós acharmos que somos alguma coisa que enxergamos, nós estamos cegos. Então precisamos do Senhor como a nossa luz, como a nossa vida. Essa casa do Senhor precisa estar cheia, repleta de pessoas que foram lavadas e redimidas pelo sangue do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.